Evangelho de Mateus, ainda no capítulo 5, a partir do versículo 3, o texto que eu convido você a manter aberto, sua Bíblia, o texto da nossa meditação nesse instante. Se você puder compartilhar sua Bíblia com quem esteja do seu lado sem Bíblia, por favor, faça isso. Mateus capítulo 5, versículo 3 diz: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como é restaurar o sabor? Para mais nada presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Que Deus abençoe sua palavra ali, nesse instante. Amém. Obrigado, Senhor, por aquilo que pudemos experimentar nessa noite até aqui neste culto. Obrigado por tua graça, obrigado pela vida de Jesus em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui. O Senhor está falando conosco. Nesse momento de meditação, suplico que o Senhor traga clareza pelo teu Santo Espírito e nos ilumine diante deste assunto tão importante para as nossas vidas, a nossa relação contigo. Nos abençoe, Deus, também nesse instante. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Neste mês, primeiro domingo aqui, a reflexão que eu trouxe para a igreja tinha o seguinte tema: quando precisamos de um encontro com Deus? Quando? Com base no texto de Isaías, capítulo 6, Isaías, que era um profeta, e num determinado momento da sua vida tem um encontro maravilhoso com Deus. Nesse momento, no segundo domingo, nós falamos aqui sobre Davi, no capítulo 30 do primeiro livro de Samuel, quando ele tem um pequeno tropeço. Quando Davi deixa a sua cidade, a cidade que ele estava guardando, ou cidade sua, que morava com sua família, com seus valentes homens,
E ele se descuida quando ele deixa a sua cidade desguarnecida, e ele sai para lutar uma luta que não era a luta dele, e outros inimigos se apossam dessa cidade, levam presos e cativas toda a família de Davi e dos seus homens. Pequeno tropeço na vida daquele homem segundo o coração de Deus. No terceiro momento dos nossos encontros aqui, nós olhamos para a parte da vida do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, e vimos o apóstolo Paulo colocando o sofrimento no seu devido lugar, quando ele fala das cadeias dele. E ele fala para a igreja de Filipenses o seguinte: olha, não se entristeçam com as minhas cadeias, não deixe que isso seja tropeço na vida de vocês. Aliás, é por causa da minha prisão que toda a guarda pretoriana está ouvindo sobre Jesus. Coloque o sofrimento no seu devido lugar. Eles costumam ser uma ponte que Deus usa para que pudéssemos falar do Evangelho. E neste momento, olhando aqui para este texto de Mateus, das bem-aventuranças, eu escolhi como título aqui, e eu não pretendo de maneira alguma usar aqui de filosofias, mas o título que eu escolhi aqui nessa noite é Mais que Feliz. Mais que feliz. Um abençoado. Porque se existe algo que nos une aqui nessa noite, que nos torna muito iguais, e não só nós que estamos aqui, mas talvez de toda a população, ou de grande parte da população da nossa cidade, e pessoas que conhecemos e que nem partilham talvez da mesma fé, mas se tem algo que nos coloca numa mesma condição, é o desejo e a luta para sermos felizes. Nós queremos muito sermos felizes. E essa felicidade, ela vem de várias formas. Ela chega até nós de várias formas. E a busca por essa felicidade também nos leva por caminhos diferentes. Alguns se perdem em busca dessa felicidade. Mas com base nesse texto, eu quero compartilhar com você essa ideia essa noite. Com você que está aqui, com você que nos assiste pela internet. Mais que feliz, um abençoado. E eu quero convidar você a manter os seus olhos aí nesse texto. Porque esse texto é o texto conhecido como as bem-aventuranças. Do sermão de Jesus, que Mateus registra, dos 5 sermões que Mateus registra, esse talvez seja o mais importante de todos eles. Ele é considerado como a carta magna do reino de Deus, a constituição do reino de Deus. Bem que ele poderia ser resumido da seguinte forma: você que é cristão, você que se rendeu ao Rei Jesus, ao Senhor Jesus, viva desse jeito, se comporte dessa forma. Todo esse sermão que começa no capítulo 5, vai até lá idos do capítulo 7, nós temos aqui como o cristão, como o servo de Jesus precisa viver dessa forma. Agora, quando a gente olha para esse tipo de felicidade, há muito engano por aí, e principalmente do tipo de pregações e evangelhos que são pregados por aí, que não são, em síntese, o evangelho que o Cristo gostaria que fosse pregado. Porque perceba aí, parece que não se encaixa no nosso conceito de felicidade, que é vivido e buscado fora dos arraiais do povo de Deus, esse tipo de felicidade. Pensa bem, olha aí para o seu texto, versículo 3, bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os que choram. A gente faz de tudo para não chorar. Tem uns que não conseguem, né? Alguma classe hoje aí, acho que alguém andou chorando por aí, porque o pessoal estava ali fora brincando e falou assim: difícil saber quem chora mais. Mas bem-aventurados seja os que choram, os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Essa lógica é uma lógica invertida numa sociedade consumista, capitalista, individualista dos nossos dias, e cuja verdade existente nos nossos dias é uma verdade extremamente relativa, como a gente já falou tantas vezes aqui. Ou seja, cada um tem a sua verdade, e a sua verdade não é verdade para mim. É no meio disso que essa lógica não se encaixa. Bem-aventurados os limpos de coração,
Bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os perseguidos. E alguém olha para eles e fala assim: opa, eu não quero esse negócio não. Bem-aventurados sois quando por minha causa, Jesus falando, vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo sobre vocês e disserem contra vocês todo mal. A gente olha para isso e fala assim: opa, estou fora. E o que Jesus ensina, num primeiro momento, não é que estes exemplos de sofrimentos, de dificuldade, sejam a razão da felicidade. Não é isso. Se você olhar para todos esses momentos aqui, todas essas frases, Jesus está dizendo: bem-aventurados os que choram, versículo 4, por quê? Eles são bem-aventurados, não porque choram, mas porque serão consolados. Todas as frases. Aqui está a razão dos bem-aventurados. Para que você não pense: não, o pastor começou falando lá o sermão lá, dizendo o seguinte, que feliz é quem sofre, quem apanha, quem toma castigo, quem está preso. Não é essa a ideia aqui. Não é isso. É o que vem depois. Mas aqui, irmãos e irmãs, eu quero pontuar algumas lições que esse texto me traz. Eu quero dividir isso com vocês. A expressão bem-aventurados na Bíblia, nós sabemos que é traduzido como feliz. Bem-aventurado, feliz o homem, feliz a mulher, o bem-aventurado, feliz. A palavra significa isso mesmo, a tradução é essa mesmo. A palavra aí no grego, a palavra makarios, traz esse significado de feliz. Agora, a grande maioria dos comentaristas bíblicos nos diz o seguinte: que traduzir essa palavrinha como feliz só é muito pouco. É muito pouco. Não é uma felicidade qualquer. Não é essa felicidade que chega e vai. Não é essa felicidade que a gente aprende por aí, que a gente conquista de alguma forma. Essa é a felicidade que vem dos céus. É a felicidade que vem de Deus. É a felicidade que é fruto da salvação. Então não dá a princípio para chamar isso de felicidade. A melhor tradução, talvez, a melhor expressão para essa palavra, talvez, seria abençoado. O melhor aqui seria abençoado, não feliz. Então a primeira lição que eu gostaria mesmo de compartilhar com você é a seguinte: que bênção e felicidade não estão no mesmo patamar. Não estão na mesma condição, no mesmo lugar, do mesmo jeito. Bênção e felicidade não estão no mesmo patamar. E aí, a gente corre alguns riscos e a gente cai algumas ciladas. Porque essa felicidade é a felicidade que vem dos céus. Então, só dá para experimentar isso, esse tipo de felicidade, esse bem-aventurado, essa turma aqui, é consolado enquanto chora, enquanto sofre, enquanto é perseguido. Só dá para experimentar esse tipo de bem-aventurança, ou seja, essa bênção aqui, quem realmente conhece do rei do qual trata aqui essa constituição, o rei Jesus. E aí eu vou falar do risco que a gente corre. E eu já falei isso algumas vezes. Também caí no mesmo erro. E às vezes escapolha. Pensa o seguinte: ganhei uma bicicleta. Vamos fazer de conta que eu ganhei. E aí eu falo: Neto, recebi uma bênção. Uma bicicleta. Descuido com essa bicicleta na cidade. Como não gosto muito de bicicleta, corro o risco de ir na padaria e esquecer a bicicleta lá e ir embora para casa. Alguém vai lá e pega essa bicicleta para si. Perdi a bênção. Não sou um abençoado. O contrário de bênção, Neto, é maldição. Então saiu a bênção, perdi a bênção, sou amaldiçoado. Olha como é que a gente faz essas coisas.
Estou num novo emprego, recebi uma bênção. Quanto tempo que é a experiência de trabalho? 3 meses. 3 meses o patrão descobre que você é aquela peça. Não vai ficar. Mas recebi uma bênção, comecei a trabalhar hoje. 3 meses depois o patrão chega, olha, infelizmente, a desculpa. Infelizmente você não é o perfil que a empresa está precisando, buscando nesse momento. Na verdade ele está falando o seguinte, cara, ninguém gostou de você. Pediu a bênção. E aí, é lógico, a gente se alegra com essas coisas. Então eu fico muito feliz com esse tipo de bênção. Nem tanto com a bicicleta, porque a bicicleta dá um trabalho danado para você pedalar aquele negócio. Mas nem tanto com bicicleta, mas recebi a bênção. Mas aí eu perco a bênção por algum momento, ou melhor, perco o presente. A bênção e a felicidade não estão no mesmo patamar. A felicidade, ela é atingida por quaisquer circunstâncias. A bênção não. Roubaram a bicicleta, roubaram minha bênção, Neto, era a bicicleta. Não, roubaram a bicicleta, Neto. Estou triste porque roubaram a bicicleta, mas continuo abençoado. Sou um homem abençoado por Deus. Estou triste a bênção, mas a bênção continua. Porque a bênção é fruto da salvação. Cuidado, para você não colocar bênção e conquistas e presentes e recompensas no mesmo lugar. A bênção não é algo que vai embora de qualquer jeito. A bênção é fruto da ação de Deus. E Deus resolveu nos abençoar por sua graça. Este engano é um pequeno tropeço. É o que a gente tem tratado aqui esse mês. São pequenos tropeços que podem nos levar a grandes pecados. Porque tem gente que, logicamente, quando esse tipo de presente vai embora, quando esse tipo de conquista se perde, a gente fica triste, a bênção foi embora e fala assim, mas Deus fez isso. Eu vou usar um exemplo pior. Deixa eu ver se eu consigo. A irmãzinha, a jovem lá da igreja, precisando de arrumar um namorado. E aí ora, exercita a fé, exercita a influência com as amigas e arruma o namorado. E no início ele é uma benção. E aí, recebi uma benção. Uma benção. Lourinho, olho verde. É o Brad Pitt de Ibitirama. Aí começa a namorar, ele vai mostrando as unhas de fora. E a irmã fala, Senhor, o que é isso? Eu não quero esse namorado. Não dá. Olha, a bênção virou maldição, gente. E olha que eu nem toquei no assunto casamento. Não é? Porque quando casa é uma bênção no início, não é verdade? Mas quando continua precisa ser também. Depois de casar também. Porque a bênção não é isso. E a gente corre o risco de colocar bênção e felicidade no mesmo patamar. Não se engane, não é. Só serão bem-aventurados, só serão felizes com a felicidade que vem dos céus. Este é um princípio importante. Este é um engano. A bênção, conceitualmente, a Bíblia apresenta como contrário de bênção, maldição. A bem-aventurança prometida por Jesus é uma alegria verdadeira, permanente, que não depende de circunstâncias. Eu posso estar triste, arrasado com a minha vida, com as circunstâncias da minha vida, mas não deixo de ser abençoado. Continuo sendo um abençoado. A gente precisa ensinar isso para as pessoas, gente. A gente precisa ensinar que bênção não é esse negócio que a gente promete por aí e compra amanhã, não. E que a bênção não é comprada. A bênção não é comprada. Quem são os aventurados da Bíblia? Os bem-aventurados da Bíblia? Salmo 1. O que diz Salmo 1? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Este é o bem-aventurado da Bíblia. Salmo 32, nós lemos um dos versículos do Salmo 146, quem é o bem-aventurado da Bíblia? São homens e mulheres que sofreram muito. A bem-aventurança celeste,
A felicidade que Deus nos promete nasce no nosso interior, porque ela provém do reino de Deus. Porque nós sabemos que nós recebemos a aprovação de Deus para isso. Não se engane. Bênção e felicidade não estão no mesmo patamar. Mas uma segunda lição que eu quero compartilhar com vocês. E é outro tropeço. É que a bênção, deixa eu falar sobre buscar a bênção. Um engano. Buscar a bênção para que ela, a bênção, transforme aflições em circunstâncias favoráveis. Eu vou repetir. Um engano. Buscar a bênção de Deus para que ela transforme as nossas aflições em circunstâncias favoráveis. Bênção não é isso, não serve para isso. Bênção não nos tira do tumulto, embora Deus possa fazer e faça. Mas Deus não elimina de maneira alguma o sofrimento humano. O próprio Cristo disse isso. No mundo tereis aflições. Mas pera lá, e a bênção? Não, vai ser abençoado, mas vai ter aflição. Esse mesmo texto aqui, gente, ele fala sobre isso. Bem-aventurados quem chorou ontem. Não, quem chora. Serão consolados, mas chora. O consolo é no futuro. Perceba que tudo que se promete, o porquê, vem sempre no futuro. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, essa turma vai ser perseguida, como foram, serão injuriados, serão perseguidos de toda forma, mas continuam abençoados, são bem-aventurados. A gente luta de todas as formas para fugir das aflições. Não há uma promessa disso na Bíblia. Não há. Bem-aventurado não é uma felicidade ligada ao que os homens fazem, mas ao que Deus faz por eles. A verdadeira bênção é a salvação que Deus nos deu. Perdão eterno. Vida eterna, essa é a grande bênção. Está guardado, está reservado. O Sermão do Monte, gente, não apresenta um caminho de salvação. Não é isso. Mas um caminho de justiça. Um caminho de vida e de justiça. Agora, nós cantávamos isso no passado. Não sei se vocês cantavam isso aqui. Mas quando eu era pequenininho lá naquele lugar, e a turma que talvez partilhou da mesma época que eu, né, Luiz? Nós, talvez. O Rodney. Nós cantávamos um cântico assim, gente. Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo meu Senhor. Não olha as circunstâncias, não. Olha o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Quando é que nós deixamos de acreditar nisso? Que a paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Não olha as circunstâncias. Não olho. Olha para o seu amor. Não me guio por vistas. Não é por aquilo que eu vejo. Alegre estou. A gente já acreditava nisso há quanto tempo? A gente cantava isso, nós pregamos isso. Mas quando nós deixamos de acreditar nisso? Quando é que nós passamos a confundir bênção com coisas que nós ganhamos, compramos, recebemos, que hoje temos e amanhã não temos? Quando que nós perdemos isso? Quando que nós deixamos nos abater pelas circunstâncias a tal ponto de não queremos nem nos congregarmos mais? Quando que nós nos deixamos levar por isso? Se a gente cantava isso com tanta alegria,
O hino que nós cantamos aqui, ele diz: não sei por que Deus o amor foi destinado a mim, foi revelado a mim. E aí, a música o tempo inteiro dizendo: olha, não sei por que, não sei por que, não sei por que. E o coro diz: mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. Guardará o meu tesouro. Não está agora, ele está guardado para o dia final. Eu tinha um professor de seminário, o reverendo Oadir Salum, já falei diversas vezes, o reverendo Oadir Salum, das suas histórias. O reverendo Oadir Salum dizia que numa época que ele foi, juntamente com os presbíteros, fazer uma entrevista para a pública profissão de fé de um membro da sua igreja, um senhor chamado seu Antônio. Colocaram o seu Antônio diante, depois de um ano de classe junto com um professor como Samuel, ensinaram tudo para o seu Antônio sobre as principais doutrinas da igreja e tudo mais na classe de catecúmenos naquela época, e falaram: então, agora vamos entrevistar o seu Antônio, vamos usar com ele para ver se ele pode fazer a profissão de fé. Então, seu Antônio, o senhor poderia falar para nós quem é Jesus Cristo? Segundo a Bíblia? O senhor está falando só: isso eu não sei não. Mas eu sei que eu era perdido e Cristo me achou. E eu sou feliz por isso. Tá, senhor Antônio, mas o senhor já ouviu falar, por exemplo, na Trindade? Se não, senhor, isso aí eu não sei o que é não. Mas eu sei que eu era perdido e Cristo me achou. E eu sou feliz por isso. Senhor Antônio, o senhor já ouviu falar na confissão de fé de Westminster? Não, senhor, nunca ouvi falar. Imagina o professor do lado, né? O que você fez? Um ano. Não, isso aí, não sei não. Eu sei que eu era perdido e Cristo me achou. Eu disse: Antônio, o senhor não pode ser aprovado para a pública profissão de fé. O senhor foi reprovado. O senhor vai ter que voltar para a classe fazer um reforço lá. Tá bom? Tá bom, senhor. Eu não sei essas coisas não. Eu sei que eu era perdido, que Cristo me salvou e por isso eu sou feliz. Sai o seu Antônio 6 meses na classe de catecúmeno fazer um reforço. Volta o conselho de novo. Seu Antônio, estudou lá? Estudei. Como é que foi? Muito bom. O senhor aprendeu muita coisa? Demais. O senhor poderia lembrar alguma coisa que o senhor aprendeu? Não posso não, senhor. Mas o senhor se lembra de alguma coisa? Não lembro não, senhor. Eu só sei que eu era perdido. Isso me achou, eu sou feliz por isso. O reverendo Oadir Salum disse o seguinte: gente, o que mais vocês querem que ele aprenda? Esse é o essencial do Evangelho. Está tudo na ação de Deus. Nós éramos perdidos, todos nós perdidos. Isso nos achou. E a gente tem que se alegrar por isso. São Antônio, o senhor tem sofrido muito? Sofro bastante. O senhor mora com quem? Eu moro sozinho. E a história era terrível, de perdas de pessoas. E como o senhor é, São Antônio? Eu sou muito feliz. É mesmo, São Antônio? Eu sou muito feliz. Sou uma pessoa abençoada por Deus. Quer saber por quê, reverendo? Sim, São Antônio, queremos saber. Que eu era perdido. Cristo me achou. Eu sou feliz por isso. Perceba que a bênção, ela não transforma as nossas aflições em circunstâncias favoráveis. A bênção é fruto da salvação no nosso coração. Mas existe uma terceira questão que eu quero compartilhar com vocês. Porque Jesus fala algo aqui, em parte disso que nós lemos, que deve mexer conosco. Olha o que diz o versículo 12. No versículo 12, Jesus diz o seguinte: regozijai-vos e exultai, porque
é grande o vosso galardão nos céus. Eu nem vou ler o resto do versículo, eu vou ficar aqui. Deixa eu só trocar um pouquinho disso aqui em miúdo. Regozijo e júbilo, alegria extrema, duas ordens de Jesus, dois imperativos, duas questões que não podem ser tidas como dúvidas, são para serem vividas, cumpridas. E Jesus está dizendo: se alegrem, exultem. Quando? Agora. É tempo presente, é agora. E não era fácil. Eles vivem numa época de controle total de Império Romano. São escravos. Tem um monte de religiosos aqui que só queria explorar esse povo, os mansos, os humildes, os pobres coitados aqui, os marginalizados da sociedade, aqueles que a religião judaica considerava como gente que não merecia o favor de Deus. Há um conceito judaico da época que diz o seguinte, ou dizia: se você for um judeu, você é feliz. Considere-se feliz, se você for judeu. Se você for um judeu cumpridor da lei, você é um judeu muito feliz. Mas se você é um judeu cumpridor da lei e rico, você será extremamente feliz. Esse era o conceito judaico de felicidade. Jesus vem e inverte esse conceito e dizendo o seguinte: é vocês que estão sofrendo pelo meu nome, vocês que entenderam o que é me servir, que estão dispostos a aprender comigo, é vocês que serão os bem-aventurados. Não prometo um alívio agora, mas há uma promessa que reverte tudo isso num dia. Queridos, essa é a grande verdade do Evangelho. Há uma promessa que reverte toda a nossa tristeza um dia, toda a nossa cara fechada, o nosso coração enraivecido, toda a nossa decepção contra nós mesmos, contra as pessoas, quando a gente consegue vir à igreja e às vezes não consegue nem se alegrar, nem dar um sorriso diante de Deus. Há a promessa de uma reversão disso no fim dessa história. Há uma promessa de um Deus presente. O grande Deus de Mateus é o Deus que se chama Emanuel, que termina o seu evangelho dizendo: e eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, é um Deus presente que prometeu estar junto, apesar de tudo isso daqui. É um Deus que prometeu ser o abençoador e ser Ele mesmo a própria bênção. Então, a gente não pode se enganar. Bênção e felicidade não estão no mesmo patamar. A bênção não reverte as situações de aflição das nossas vidas em situações favoráveis, de maneira alguma. Não é assim. A bênção é algo que nos dá a condição de sorrir agora. É o que Jesus diz: exultai, regozijem-se. Porque o galardão, ele não será grande. Ele já é. Olha para o seu texto. O que Jesus diz é isso: regozijai-vos e exultai, porque é grande o seu galardão. O prêmio está lá. É enorme, é grande, é maravilhoso, é fantástico. E ele já existe. Agora, o só sabermos que existe um galardão, promessas que revertem toda essa história, que muda toda essa nossa condição, que isso já está resolvido. Saber que essa história, como o senhor Ademar fala, o senhor Ademar falou uma vez comigo assim: pastor, Deus sabe depois da curva. Deus sabe o final da história. E o final da história nos diz que uma bênção eterna está guardada. Ela é real hoje. Porque ela é real hoje, nós podemos nos alegrar agora, apesar das circunstâncias que você está enfrentando. Por isso, o cristão não é um masoquista de carteirinha, que gosta de sofrer.
que ri do sofrimento. Não. Não. A gente se entristece mesmo. Faz parte da nossa humanidade. Mas quando nós colocamos realmente o que é bênção no seu devido lugar, a gente consegue rir ou sorrir no meio da aflição. A palavra de Deus nos diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu, há júbilo no céu. Mas aquilo que Deus já prometeu para nós pode trazer júbilo na terra, no meio dos seus súditos. A palavra para você nessa noite, meu irmão, minha irmã, é: se alegre com os grandes feitos de Deus na sua vida. Se alegre com as grandes promessas de Deus, com aquilo que nós fomos presenteados sem merecermos. Na próxima vez que enfrentarmos as adversidades, as dificuldades, nos lembremos disso. Que apesar do momento de infelicidade que pode acontecer, que pode estar sobre nós, nós não deixamos de ser abençoados. Estou triste, mas sou muito abençoado. Eu quero encerrar essa reflexão com uma frase que talvez tinha a ideia de ser uma frase de efeito, mas ela ficou tão grande e ela não vai ser nunca. Mas é mais um compartilhar da minha vida com vocês. Eu quero ler o seguinte: que em alguns momentos da minha vida eu posso dizer que eu fui muito feliz. Os meus 48 anos de vida. E apesar das perdas que experimentei, dos enganos que cometi, quando eu olho para o que Deus faz todos os dias na minha história e na história da minha família, eu posso dizer que sou muito feliz. Apesar dos desafios desses dias. Mas quando me lembro que a vida eterna me foi dada de uma forma que, se ela não tivesse sido me dada, eu jamais a teria, eu afirmo que eu fui, sou e serei eternamente abençoado, independentemente do que eu vivi, do que vivo ou do que posso ainda viver neste mundo. O grande tropeço que eu quero ajudar você a não cometer é tentar a todo custo ser feliz nessa semana, a tal ponto de se esquecer que você é um abençoado. Eu vou repetir para encerrar. Eu quero tentar ajudar você já nessa semana, que você não tropece numa tentativa de a todo custo ser feliz nesta semana, a ponto de se esquecer o quanto você é abençoado, o quanto você é abençoada por Deus. Quando nós nos colocamos ao redor desta mesa, às vezes eu costumo dizer isso, como é difícil a gente, às vezes, dar um sorriso ao redor da mesa do Senhor, quase como se estivéssemos participando de um velório, como se o corpo de Cristo estivesse aqui, morto, quando na verdade nós deveríamos estar sorridentes, alegres com as conquistas da cruz. A ceia nos lembra, nos ajuda a nos lembrarmos quanto Deus nos abençoou. E essa bênção teve um preço altíssimo. Creio eu que uma das formas da gente corresponder a esse sacrifício seja exultar e nos regozijarmos, porque é grande o nosso galardão nos céus. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude muito, muito a ter a consciência de que você é um abençoado, uma abençoada por Deus.
um bem-aventurado, uma bem-aventurada, para a glória de Deus Pai.